Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma e-lesson do Instituto Superior Miguel Torga, nesta série de sessões virtuais dos desafios da comunicação. Hoje o nosso convidado é o João Carreira, um jornalista com um percurso muito longo na sua atividade profissional. Neste momento é jornalista e editor da agência Lusa em Macau. Trabalhou em vários jornais regionais, foi diretor adjunto de vários jornais regionais na região de Leiria. Também colaborou com jornais nacionais naquela região, nomeadamente com o Correio da Manhã e com o Jornal Público. João, muito boa noite para ti que estás em Macau, muito bom dia para quem está aqui também a ouvir-nos. Eu começava por te perguntar como é que surgiu esta vontade de seres jornalista e quando é que efetivamente sentiste que essa seria a tua vida profissional? Curiosamente, eu comecei, sabia que tinha algum interesse por comunicação, mas eu comecei por ingressar em Sociologia. Fiz o primeiro ano, só que não gostei. E foi então que mudei para a Comunicação Social. E posso dizer que, porventura, percebi que realmente gostava de ser jornalista a partir do momento, foi quando tinha 15 anos e comecei e entrei para uma rádio. Na altura ainda das rádios piratas, e vi que o bichinho ficou. E como é que foi a entrada na profissão? Foi muito difícil? Era muito difícil quando entraste? Terá sido há mais de 20 anos, presumo. Terá sido muito difícil entrares? Era muito difícil nessa altura conseguir-se um lugar num órgão de comunicação social? Olha, em Lisboa, a ideia que eu tinha aqui em Lisboa, de facto, era complicado, porque, e eu penso que ainda continua a acontecer isto, que é uma espécie de escravatura de quem anda a iniciar nesta profissão, que é de estagiários, em que estão 3 meses num sítio, agradecem muito, muitas vezes sem receber onde estão, e depois estão a rodar praticamente pelos órgãos de comunicação social, sobretudo em Lisboa. E sim, era difícil de entrar. Eu lembro de estar a sair da universidade. Na altura tinha a possibilidade de ir para a TSF ou para o público estagiar, e eu logo não queria, sinceramente, não era uma coisa que eu tinha, e acabei por ir para a Leiria. Estive um mês a estagiar num jornal que ao terceiro dia perguntaram-me se eu queria ficar e fui contratado. Portanto, ótimo. Ou seja, no meu caso não tive qualquer problema de entrar para a profissão, correu tudo muito, foi um percurso sem grandes sobressaltos. Tu tiveste várias funções em órgãos de comunicação social locais, regionais, sobretudo ali na região de Leiria. Quais são as grandes vantagens de nós estarmos muito próximos das fontes? Como é que isso implica no nosso dia-a-dia profissional? Há vantagens do jornalismo de proximidade ou há também algumas desvantagens? Eu, por acaso, eu entendo que tem mais desvantagens do que vantagens. Eu não consigo ver grandes vantagens desse jornalismo, porque é muito difícil para os jornalistas locais conseguirem o distanciamento necessário para conseguir fazer um trabalho que normalmente seja considerado como impoluto, como imparcial. É difícil o jornalista não se deixar contaminar por essa proximidade para com as pessoas. O facto de ver todos os dias essa pessoa, o facto de ser confrontado todos os dias presencialmente por essas pessoas, retira, acho eu, alguma capacidade para escrever de uma forma que o jornalista almeja sempre, que é de uma forma independente, imparcial.
É claro que essa proximidade, por outro lado, acaba por... mas mesmo assim, essa proximidade existe, mas eu considero que é mais difícil, mais complicado e que traz, sobretudo, mais prejuízo do que benefícios, sinceramente. E Porque trabalhar... há uma diferença, já agora só uma coisa, há uma diferença entre fazer jornalismo de proximidade, que não significa automaticamente que tenha que ser feito por um jornal regional, por exemplo, não é? E confunde-se muitas vezes a questão do órgão e do conceito do jornalismo de proximidade com o facto de haver uma proximidade entre as pessoas. Porque pode fazer um jornalismo com alguma proximidade em que pode haver o tal distanciamento que seja feito por alguma razão e em que não existe contacto praticamente nenhum. Acontece. E como é que é trabalhar numa região como Leiria para um órgão de comunicação social nacional? Isto é, o que é que um jornalista em Leiria, baseado em Leiria, o que é que um jornalista que vive em Leiria faz para um órgão de comunicação social nacional, como no teu caso, para o Correio da Manhã e para o Público? Creio que são estes dois para os quais trabalhaste. Ora bem, primeiro há uma questão que o público, por exemplo, tinha coisas diferentes, logo automaticamente há coisas que são pedidas de uma forma completamente diferente entre o público e o Correio da Manhã. Não é? Para que eu esteja minimamente atento, percebe claramente que projetos editoriais são completamente distintos e, portanto, os pedidos de recolha, tratamento de informação, de escrita, o foco é completamente distinto. Começa logo por aí. Há sempre um elemento que é o elemento da atualidade, ou seja, há histórias que valem por si próprias, certo? Mas o normal é que a própria atualidade acabe por ditar muito daquilo que o jornalista deverá procurar nestes locais. Ou seja, se nós estamos a falar de um tema nacional e que tem repercussão, a forma de conseguir que alguma informação daquele local possa entrar dentro do que, vamos dizer, que estará a ser discutido ou que exista um tratamento editorial com alguma dimensão a nível nacional. Agora, há também naturalmente histórias que valem por si próprias e que conseguem normalmente espaço nos jornais nacionais, mas eu vejo sobretudo uma coisa, isso tem uma forma muito, muito natural de aparecer, não é? Ou seja, quando ela surge, quando esse dado, esse facto surge, facilmente é reconhecível, mas eu considero que o outro elemento, que é o projeto editorial, as linhas editoriais do jornal, esse sim é que faz depois toda a diferença da forma como tu acabas por, ou seja, dos pedidos que são feitos naturalmente, não é? E do teu trabalho. Pode-se eventualmente passar 3 anos em que pode não haver uma notícia estou a exagerar, mas poucas notícias que acabem por sobrepor num projeto, por exemplo, como o Correio da Manhã ou como o Público. Não é? Surgiu depois desta oportunidade de ir para Macau, uma realidade absolutamente diferente, um país distante, uma região... Território, sim. Uma região. Um território muito distante de Portugal. Tu estás em Macau há 3 anos, salvo erro. Sim, 3 anos e tal. Como é que é viver em Macau? Não do ponto de vista profissional, mas viver em Macau, como é que é? Quais são as vantagens de estar aí, em que é uma plataforma em que consegues rapidamente ir para o Vietnã, ir para o Japão, estás na China, da Tailândia, portanto tens um conjunto de países aí à volta que podes visitar. Como é que é viver aí? Quais são as vantagens de estar em Macau? Tem essa parte que é uma espécie de hub, fica muito próximo de Hong Kong, tem um aeroporto internacional, depois Hong Kong tem um aeroporto internacional com uma dimensão muito maior, não é? E portanto serve como uma hub, de facto, seja para férias, seja para em trabalho, para se deslocar para qualquer sítio, ou seja, estamos a falar de 2 horas e pouco, tens Vietnã, tens Tailândia, tens depois Camboja, Laos,
tens a 1 hora de ferry ou 45 minutos de autocarro, tens Hong Kong, tens o interior todo da China, não é? E depois tens, também muito perto, acaba com aquelas viagens que já são de 6, 8 horas, Indonésia, Japão e tudo mais. Filipinas. Esta é a parte que, de certa forma, acaba por, para quem vive cá, de dar outro fogo, porque tenho que sublinhar o facto de Macau ter cerca de 32 km², sendo que há uma boa parte deles que não são praticamente, ou seja, diariamente utilizados, que é a zona onde estão instalados os casinos, os resorts de luxo, que é parte da ilha da Taipei e Kluan. Ou seja, vamos pensar que eventualmente sejam 20 km², onde vivem 683 mil pessoas, é dos territórios mais densamente povoados do mundo, e portanto às vezes pode se tornar um bocadinho complicado para estar a viver com tanta gente, sobretudo naquela velha Macau, que tem as ruas muito mais apertadas, onde a confusão de trânsito, de pessoas nos passeios é completamente é inacreditável às vezes. Claro que o panorama mudou, não é? Com esta questão da Covid-19. Macau será um espaço neste momento onde existe uma quarentena, é uma espécie de hotel, um quarto de hotel em quarentena. Todas as pessoas que entram em Macau têm que fazer uma quarentena. A questão é que quase ninguém pode entrar em Macau. Ou seja, pode entrar quem é residente, pode entrar se vier da China, chineses, ou seja, normalmente aquelas pessoas que trabalham como mesmo de Blue Card, são os trabalhadores considerados trabalhadores não residentes, esses nem sequer também podem entrar. Portanto, não há Macau, o motor da economia são os casinos, vivem do turismo, o turismo, nós estamos a falar de quase 40 milhões em 2019 de visitantes, o que significa que é um território muito visitado, e neste momento anda pelos 5 milhões, se não me engano, foi dos últimos números aos quais chegou, não é? Para quem vive aqui 3 anos em uma situação em que é muito complicado sair, porque sabe que no regresso a pessoa que sair, se for residente naturalmente, terá de cumprir quarentenas que vão desde 14 a 28 dias, mais 7 ainda, de autogestão da observação médica em casa, não é? Ou seja, por exemplo, no meu caso, os portugueses saem, só têm um avião, conseguem apanhar 2 vezes por semana, saem via Singapura e com um percurso interminável de escalas, com muitas horas, etc. E sabem que quando regressam têm 21 mais 7 dias para cumprir de quarentena. E, portanto, sempre um mês, sim. Famílias alargadas, que viajem com crianças, etc., ficar num quarto de hotel depois, no regresso, um mês, para além dos preços que neste momento existem das viagens, que está 3, 4 vezes superior. Portanto, é meio caminho andado para se dizer, não, com esta logística toda é possível fazer esta viagem. Não é? E para um jornalista que viveu no epicentro do nascimento da Covid, como é que foi viver aí durante a pandemia, onde na realidade tudo aparentemente terá aparecido? Foi muito difícil ou foi muito desafiante? Foram muitas horas a trabalhar, presumo, à procura de histórias. Como é que correu como é que correu o primeiro período da pandemia, quando tudo isto apareceu? Porque, em primeiro lugar, apareceu aí, naturalmente.
Nós, por acaso, fomos nós que fizemos, porque a Lusa aqui em Macau faz as madrugadas, chamadas madrugadas de Lisboa. De Lisboa, onde está a sede, não é? Ou seja, a partir de 1 da manhã, Lisboa desliga a luz da sede e começamos nós aqui a trabalhar e a fazer o internacional todo, a editar os textos, a receber os vídeos, etc. Tal como que para nós nessa altura será 8 ou 9, depende se há mudança ou não há mudança de hora em Portugal. Vocês começam a trabalhar às 8, 9 da manhã? Sim. Daí, que é 1 da manhã em Lisboa. Atenção, até às 3, 4, isto, quem arranca, normalmente 1, 2 pessoas, quando arrancam com a madrugada de cá. Portanto, com tudo, ou seja, com tudo que antes da Venezuela, de Timor-Leste, seja onde estiver, mesmo pode ser Porto Alegre, não interessa, Sim, tudo sim. que manda com a questão dos incêndios, etc., somos nós que tratamos aqui àquela hora. E, portanto, fazemos o internacional e fomos nós que até demos primeiro, quando começou o surto, a primeira notícia, que foi no início de janeiro. Portanto, aquilo começou em dezembro, mas as autoridades só deram essa informação em janeiro. E foi muito rápido chegar aqui. Antes, eu vou começar agora pelo final, que é Macau teve 77 casos, não teve nenhuma morte, e portanto está muito confortável em termos de... Quantas mortes é que houve em Macau? Nenhuma. Ainda não houve nenhuma morte em Macau? Não, 77 casos apenas e nenhuma morte. Não houve sequer qualquer profissional de saúde infectado, porque Macau desde logo, até porque o sistema de saúde poderia facilmente ser massacrado, não é? Estamos a falar num território muito pequeno, com praticamente um hospital público grande e, portanto, sem as câmaras necessárias e ventiladores necessários para responder, por exemplo, a um surto comunitário que pudesse existir em Macau. E, portanto, desde cedo, até porque havia a experiência da SARS-CoV do coronavírus, o primeiro, não é? Assim como Hong Kong, em que já sabiam como deviam atuar e tiveram uma política de caso zero. E têm-na mantido, mesmo depois da vacina, mesmo depois de... não sei se estás a... ok, é que deixei de te ouvir, de ver de repente. E, portanto, tem mantido essa política. E a verdade é que foi muito rápido a chegar aqui, houve logo, se não me engano, uma dezena de casos. Ainda em Portugal, ou seja, estavam a morrer na altura 300 e tal pessoas por dia na China, e parecia algo inacreditável e dantesco, tanta gente a morrer. E é claro que era uma coisa completamente nova para mim, naturalmente, e para muitos que estavam a trabalhar comigo. E foi muito desafiante, porque até estávamos com menos pessoas. Nós aqui fazemos também Lusa TV, e portanto fizemos vídeos, sobretudo com a questão do acompanhamento da comunidade portuguesa cá, e do impacto que as medidas, porque logo houve confinamentos que duraram bastante, pela primeira vez os casinos fecharam. Fecharam-se lojas, estabelecimentos comerciais. A única coisa que se manteve ainda aberta foram restaurantes e supermercados. Foram as únicas coisas praticamente que ficaram abertas naquele período mesmo, ou seja, estamos a falar de 22, 23 de fevereiro, de janeiro, peço desculpa. E foi muito desafiante porque nós estávamos perante um caso, uma coisa nova, não sabíamos quantos casos é que existiam em Macau, portanto podia estar um surto comunitário. Não houve testagem massiva, como tem acontecido agora, mais recentemente. E portanto foi puxado. Aliás, e vimos isto depois o alastrar para a Europa, não é? E começámos a perceber que isto rapidamente iria chegar, até porque nós estávamos a fazer internacional também na altura, e percebíamos que o primeiro caso fora da China, se não me engano, foi na Tailândia, logo também em janeiro, e portanto começámos a ver na Tailândia, nas Filipinas, na Indonésia, etc., começou no Japão, na Coreia do Sul, que isto muito rapidamente, até porque não houve... houve milhões e milhões e milhões de chineses que na altura que têm o Ano Novo Chinês, em que é o maior movimento migratório do mundo, em que aquilo praticamente mantiveram-se as viagens, não é? E portanto ia ser naturalmente disseminado.
e vimos como depois começou com a Itália, depois apesar de tudo aquilo que tinha sido dito por alguns responsáveis em Portugal, ver isto daqui era como estar a ver em slow motion num acidente que ia acontecer, não é? Mas foi muito desafiante, mas também há uma altura em que também há muito pouco que se possa ser dito para além da questão dos números, para além da experiência e do impacto inicial das pessoas, para além depois daquele regime das breaking news, dos factos puros e duros, dos cancelamentos, se há caso, se não há caso, se há mortes, se não há mortes, não é? Até porque nós temos aqui um grande problema, que é a questão muitas vezes da barreira da língua, não é? Para além de outro, que esse é porventura o facto mais desafiante em Macau, para não dizer que é muito pouco confortável, digamos assim, para um jornalista que se habituou a falar com as pessoas, a telefonar, a estar presencialmente, que eles funcionam numa lógica de comunicado para toda a gente, numa lógica de informação para todas as pessoas ao mesmo tempo. Questões de explicação sobre determinadas matérias é muito complicado, apesar de eles irem ao detalhe dos números, das estatísticas, mas quando queremos colocar pontos nos is em algumas matérias, alguns assuntos, é praticamente impossível. E se conseguirmos, imaginemos uma informação sobre um determinado assunto e nos respondem, não respondem apenas para nós, respondem para todos, com a pergunta que colocaste, não é? E portanto é muito complicado viver assim, porque tens que descobrir formas de continuares a fazer jornalismo, mas sempre procurando uma janela em vez de entrares pela porta, não é? E a da altura já estás à procura de alçapões, porque as janelas também já não também estão trancadas muitas vezes, não é? É complicado. É um jornalismo mais num sentido, ou seja, a fonte tem uma preponderância grande relativamente àquilo que é o trabalho do jornalista. E de controle, naturalmente, de controle sobre a informação que é dada, que aliás é a questão em outros regimes isso também acontece. O problema, a questão é que existe a possibilidade sempre de falar, não é? Com as pessoas, seja como for, porque os regimes democráticos funcionam de outra forma, e com outros pesos e com controlos, etc. Não é? E aqui é muito mais complicado nesse aspecto, sobretudo porque nós vivemos aqui, depois para além da questão da pandemia, naturalmente, nós tivemos aqui, por exemplo, este ano, um facto que acabou por marcar todo o ano, que foi a exclusão dos candidatos pró-democratas, tal como tinha sucedido já em Hong Kong, não é? Nós tivemos em Hong Kong nos grandes protestos de 2019, com milhões e milhões e milhões de pessoas na rua, com as cargas policiais, com toda a confusão que se instalou em Hong Kong e que foi esse sim terá sido talvez a cobertura mais marcante que acabei por fazer cá, para além daquela questão da Tailândia por outros motivos. Dizia eu que aqui nós estamos a falar neste momento, ainda se torna mais complicado, por exemplo, para nós fazermos um jornalismo em que se consiga dar voz a toda a comunidade, digamos assim, ou a boas partes da comunidade, quando, por exemplo, no próprio Parlamento local, eles deixaram de ter algumas vozes que representavam alguns setores da cidade, para não ser minoritários, mas deixaram de ter, não é? E, portanto, neste momento temos um Parlamento que fala praticamente a uma voz única, muito associada e aliada sempre ao regime instalado, não é? E, portanto, tudo o que seja desalinhado praticamente deixou de acontecer, não é? E depois é tentar explicar muito desta realidade que tem acontecido aqui. Eu cheguei e, portanto, estamos a falar de 3 anos e meio, foi precisamente quando eles começaram logo a seguir a fazer uma coisa que é a acelerar o processo de integração
de Macau, na China, e, portanto, com tudo aquilo que tem de consequência. Ou seja, a questão da videovigilância, a questão dos reconhecimentos faciais, a questão da cibersegurança, a questão da lei de segurança nacional, todo o processo legislativo, a questão da lei contra os rumores, que eles chamavam lei contra os rumores, em que praticamente é impossível ter qualquer pessoa de partilhar ou de, em determinadas situações, informação. Porque já agora, para dizer que os jornalistas cá não precisam ter carteira de jornalista, por exemplo. Ninguém precisa ter a carteira de jornalista. Eu tenho, há muitos anos, mas há muita gente que não tem, porque não é exigida. Então, entre os chineses, também não existe a noção de sindicato e, portanto, não existe, ou seja, existe uma associação de jornalistas, mas que tem, não é como, por exemplo, a da carteira, que tem poderes, não é? Não é como um sindicato de jornalistas que tem a capacidade para fazer algumas questões de intervenção na própria praça pública, não é? Isto não existe, não é? E, portanto, normalmente o jornalista aqui é muito visto, sobretudo pelo poder, como um meio, não para questionar, mas como um meio para passar a informação, que eles querem sempre controlar e sempre gerir. Não é? E aqui não fazem concessões nesse aspecto. Claro. João, tu foste também professor no ensino superior, passaram por ti várias gerações de alunos. Nesta altura não exerces essa profissão, mas que conselhos é que tu deixas a quem quer ser jornalista e que está agora a iniciar esse percurso académico para tentar lá chegar? Bom, primeiro, penso muito bem se quer ganhar pouco dinheiro, que é isto que acaba normalmente que vai para o jornalismo, não é? Segundo, que aproveito bem a universidade porque há algumas, há realmente muita informação e muito know-how que pode, ou seja, se a pessoa vier logo muito bem preparada, não vai ter necessidade de incorrer em alguns erros, não virá com alguns, ou não vai ganhar tão facilmente alguns vícios que eu via no passado na profissão, não é? E virá com outra assertividade, inclusive, para a profissão. Que saiba muito bem escolher, que essa será a parte mais importante, isso vai ditar o futuro da pessoa na recolha de informação, por exemplo, e acho que é importante que comece a fazer isso, que comece a selecionar muito bem as suas fontes para conseguir ter uma noção do que quer fazer, em que locais e onde se sente muito mais confortável para fazer o jornalismo. Não é? De resto, a questão do jornalismo depois é como em todas as outras profissões, ou seja, quem vier mais bem preparado terá mais facilidade em vir para o jornalismo e começar a se ingrar. Quem vier com muitas fragilidades pode ter muita dificuldade em impor-se e em continuar, e sobretudo nós sabemos que é um meio muito competitivo, é um meio muito complicado para se ingrar, e se houver essa fragilidade pode ser, a pessoa pode ficar um bocadinho mais vulnerável respeito à questão editorial, à questão de comportamento todo que tenha para com a profissão. Não sei se há alguém que queira fazer alguma pergunta. Martim. João, é uma pergunta de um aluno, do Martim.
Tu iniciaste a tua intervenção explicando que muitas vezes, por exemplo, em Lisboa, os jovens jornalistas andam a saltar de estágio em estágio até conseguirem encontrar a primeira oportunidade para efetivamente serem pagos. Quando é que se deve parar neste salto em salto, de estágio em estágio? Há algum momento em que devemos dizer basta, já chega de estágios, eu agora quero ir procurar o meu lugar no setor? Como é que nós nos apresentamos a um órgão de comunicação social quando queremos iniciar a nossa profissão? Qual é a primeira porta a que devemos bater e de que forma é que podemos bater a essa porta? É ir enviando contributos diariamente para esse órgão de comunicação social? É tentando estabelecer contactos com jornalistas? É tentando estabelecer contactos com administradores, com diretores? Como é que se deve começar esta carreira? É ir bater de porta a porta a entregar currículos? Como é que achas que se deve começar a carreira? Eu sinceramente acho que é um pouco disso tudo, não é? Ou seja, quanto mais pessoas funcionarem, quanto mais pessoas, mais probabilidade, por exemplo, existe de conhecer uma oportunidade, mas também existe uma maior probabilidade de encontrar as pessoas certas, com poder de decisão, por exemplo, nessa matéria, não é? Depois, a questão de quando é que se pode dizer basta, isso é muito, muito, muito difícil de dizer, porque há pessoas que são mais resilientes que as outras, por exemplo. Há pessoas que se calhar conseguem mais sacrifícios mas há outras pessoas que também podem até ser resilientes, mas que têm na cabeça delas há uma coisa muito simples, que é não quererem, sinceramente, e de uma forma trabalhar gratuitamente, não querem trabalhar um tempo infinito em determinadas redações e portanto não estão para aí virados e acabam por escolher tomar logo uma decisão. Eu, por exemplo, eu não estava para aí virado, nem sequer tentei na altura, não é? Podia ter tentado, mas tive uma oportunidade para trabalhar e era aquilo que eu queria de começar a estagiar, e achei que ao sair da universidade o que eu precisava sobretudo era de começar a fazer coisas, não é? Porque depois, lá está, se tu cresceres e quando te apresentas ao serviço, se tiveres qualidades, se por acaso existir essa oportunidade, uma vaga no local, ser-te-á dada essa oportunidade, porque as pessoas reparam naturalmente que se tens competências, se tens qualidades e se podem apostar ou não em ti. Lá está, com baixos salários, com muito magros salários, mas é possível, sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Bom, João, eu fazia-te só mais uma pergunta também para terminar, também para te deixar descansar. Como é que é para um jornalista que está com um fuso horário desta dimensão, portanto aí já serão 6h30, 6h30 da tarde, 7h30? São 6h30, sim. 6h30. Como é que é olhar para Portugal, que no fundo trabalhas para a agência Lusa, portanto uma agência em que a grande maioria dos jornalistas está aqui em Portugal? Como é que é olhar para Portugal com este fuso horário? Isto é, como é que tu te adaptaste à atualidade portuguesa, porque não deixaste naturalmente de querer saber aquilo que é a atualidade portuguesa? Como é que tu te adaptas à atualidade portuguesa? Por exemplo, quando queres ver um jogo de futebol, como é que fazes? Tenho que sofrer muito. Porque eu, por acaso, eu começo por dizer uma coisa que é a questão de se manter, por exemplo, atualizado. Isto é realmente estranho para vocês, naturalmente, porque eu lembro-me, já agora, de vir aqui alguém que sabia perfeitamente do fuso horário, alguém que sabia perfeitamente como é que Macau funcionava, veio cá pela primeira vez, estou a falar de alguém que tem um cargo superior na Lusa, e que então ele começou a perceber que quando lhe telefonavam, e telefonavam à meia-noite, às 2 da manhã, às 3 da manhã,
começou a perceber que realmente que era muito puxado a forma como, ou seja, muitas vezes em Lisboa não tem essa, e eu percebo que não tenha, porque não estão a viver essa realidade, e portanto quando se lembram às 3 da tarde, olha, às 3 da tarde lembrou-se, depois de uma reunião, uma coisa qualquer de género, olha, vamos pedir ao João Carreira que faça isto e faça aquilo, não sei quanto, e está a telefonar. E aí é quase meia-noite. E estamos a falar de 8 mais 15 são 11 da noite, por exemplo, não é? Então se for às 5 ou 6, pronto, é o facto de teres de desligar muitas vezes as notificações do WhatsApp, por exemplo, estás em grupos mesmo de trabalho, e então eu estou em grupos, por exemplo, como tenho que editar também cá, grupos do Brasil, depois é mais uma outra complicação, não é? Que é compatibilizar horários do Brasil, horários de Portugal e depois horários de Macau. O nosso, por exemplo, o meu primeiro contacto que eu tenho com as notícias, o meu, digamos, Jornal da Manhã, que eu vejo na televisão, é o 24 horas. O primeiro jornal que tu vês quando acordas é o 24 horas de Portugal. É o 24 horas, que é o jornal que acaba com o dia em Portugal. Com o ciclo noticioso em Portugal, não é? Se eu quero ver, ainda agora na Liga dos Campeões, tive que o jogo era às 4 da manhã, não é? Começa às 4 da manhã. Ias ver o Sporting na Liga dos Campeões, tiveste que acordar às 4 da manhã para ver. Desta vez valeu a pena, não é? Mas é muito complicado, até porque para nós os ciclos noticiosos é que nós não estamos praticamente acordados, vamos dizer assim, ou atentos aos ciclos noticiosos normais em Portugal. E portanto nós vamos agarrando uma espécie de manta-retalha noticiosa que vamos agarrando, não é? Quando vemos o 24 horas, depois entretanto até às 4, 5 da tarde praticamente não existe nada, os sites praticamente não mexem, os jornais praticamente acabaram na televisão, e só à nossa noite é que começa o ciclo noticioso em Portugal. E, portanto, enfim, mas agora hoje em dia com a tecnologia também é diferente. Eu imagino que isto há muitos anos se fosse complicado, não é? E nós temos uma coisa boa que é o facto de fazermos realmente a madrugada, não é? E o facto de fazermos a vossa madrugada, não é? De Lisboa, acaba por nos dar, até acredito uma coisa que talvez os teus alunos possam não perceber muito bem isto, mas eu acho que tu percebes isto, que é quem faz o internacional, e eu vejo isso mal chego ao serviço, e vejo na linha a quantidade de peças, por exemplo, que existem nos Estados Unidos. E não é só porque os Estados Unidos têm aquele ciclo que eu ainda apanho o ciclo noticioso da noite, do início da noite, nos Estados Unidos. Não é? E as conferências de imprensa que são feitas ao final do dia, tudo isso, não é? O que acontece? Eu vejo muitas notícias dos Estados Unidos, uma visão muito focada no Ocidente, e não tem só a ver com a questão dos fusos horários, porque também existe África e não sei, não é? E o engraçado é que aqui eu sinto que quem está aqui nesta parte do mundo consegue ter uma noção mais equilibrada e bondosa, digamos assim, no facto de se dar prioridade ou não se dar prioridade a diferentes zonas do globo. Acaba por ser muito mais equilibrada a visão que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos. Imaginemos, há um furacão. Furacão, imagina, naturalmente no continente americano, aqui os tufões. O tufão pode estar a matar muita gente nas Filipinas e de ser, imaginemos, de categoria 10, vir em direção a Macau, e nós só vemos noticiários sobre o furacão que está previsto atingir a costa dos Estados Unidos e que eventualmente é um furacão 4, por exemplo, não é? E portanto estas balizas e estas referências e esta visão que eu acho que é um bocadinho diferente, não é? Eu acho que quem está numa outra zona e tem essa obrigação de fazer exatamente o mesmo trabalho que os outros fazem, tu notas uma diferença brutal. Eu acredito também que eventualmente os meus colegas em Lisboa possam dizer que, e quando vêm a linha que nós fizemos, que eventualmente nós podemos ter outro tipo de defeitos, não é? Certo. Mas pronto.
Mas o teu conceito daquilo que é notícia e os critérios que tu utilizas para considerar determinado acontecimento ou não mudou desde que saíste de Portugal para Macau, isto é, geograficamente os nossos critérios mudam porque nós estamos localizados geograficamente em sítios diferentes? Eu acho que o que pode acontecer são ajustes, são afinamentos. Mais do que uma alteração brutal daquilo que é notícia, deixa de ser notícia. Não é? Isso acontece, lá está, quando nós, por exemplo, mudamos de um jornal para outro. Os critérios noticiosos aí são muito diferentes. Sim, são muito diferentes e, portanto, aí sim. Aqui não, porque eu da mesma forma, isto é tudo, eu acredito que isto seja tudo, que é tudo uma questão de escala. Ou seja, tu podes ter exatamente os mesmos critérios noticiosos que tu tens a trabalhar num jornal local, ou estejas numa agência noticiosa em Macau, ou estejas no New York Times nos Estados Unidos. Quer dizer, o critério noticioso em si, do que é notícia, do que vale, não. A questão geográfica, o que te dá é uma capacidade de olhar para a realidade e perceber quais são as coisas que verdadeiramente interessam às pessoas e aquilo que tem realmente impacto no cotidiano e que por isso deve ser relevante e, portanto, deve ser tido, ou seja, tu ganhas muitas sensibilidades nestes territórios. E sabes, por exemplo, eu não percebia porque é que se falava no preço da carne do porco cada vez que havia reuniões do comitê do PCP, do PC na China. É que isto, há razões culturais para isto, não é? O povo tem que estar sempre muito satisfeito com a questão e tem que ter comida em cima da mesa. E isto depois vale para a validação política que existe, não é? O facto, por exemplo, antes de ver a pandemia, era muito. Eu todos os dias via pessoas com máscara. Todos os dias. E é uma coisa que nós não temos isto em Portugal, por exemplo, não é? Mas os asiáticos têm muito isto, sobretudo China, Japão, Coreia do Sul, por exemplo, não é? Ou seja, basta uma pessoa estar constipada e, portanto, a ideia é proteger os outros, porque a questão da máscara nunca era praticamente para se proteger a si, era para proteger os outros. E assim como, por exemplo, fiquei também a perceber que muitas, por exemplo, das raparigas que utilizavam máscara não era por nenhuma destas questões. Era porque, por exemplo, não tinham feito a maquilhagem e, portanto, utilizavam máscara. Que é engraçado, não é? Porque há aqui uma questão também muito de estética, muito social também. E depois, lá está, por exemplo, Macau, só para dizer, Macau, e já agora acho que deu para ver isto aqui, os casinos, não é? Sim. Macau, a realidade, por exemplo, em Macau, que tem a ver com a questão dos trabalhadores locais, a questão da prioridade a quem vive aqui, em que subalterniza, por exemplo, outras nacionalidades que não têm exatamente os mesmos direitos, a importância que tem a questão dos vistos da China, do quanto vale o mercado chinês para Macau, o facto de haver sempre um isolamento, apesar das aberturas, um isolamento em relação ao que é estrangeiro. Apesar do modelo capitalista que pudesse existir em Macau de alguma maneira. As preocupações básicas das pessoas de Macau, isso é que permite depois também essa avaliação e essa sensibilidade que tu ganhas da realidade que tu vais vivendo todos os dias, começas a afinar, lá está, e a ajustar os teus critérios de noticiabilidade também, sem que exista uma alteração radical, mas percebendo o que é que de facto pode fazer, pode ter impacto nas pessoas e o que é que lhes interessa, não é? E alguma vez te sentiste condicionado naquilo que é a tua liberdade de imprensa? Bem, há uma coisa que eu nunca, condicionado, senti muito mais vezes, por exemplo, em Portugal, em diversas ocasiões, do que aqui.
E eu não estou a dizer que seja melhor aqui do que lá. Estou a dizer é que, por exemplo, aqui nós somos a única agência estrangeira em Macau. Existem boas relações entre Portugal e a China, e, portanto, Portugal e Macau, e até o momento não houve nada direto que pudesse colocar em causa aquilo que nós fazemos. Não é? Agora, até porque nós vamos dando e vamos reportando, por exemplo, vamos noticiando todos os posicionamentos que são feitos a todo momento aos órgãos de comunicação social aqui, aos jornalistas, a quem está a recolher a informação, a quem quer publicar, não é? Isso nós temos feito, não é? E, portanto, isso é aceito sem problema. É aceito porque eu também, sinceramente, para eles, nós estamos a falar de bilhões de pessoas, não é? Na China. Porque nós temos um correspondente em Pequim, não é? Somos bilhões de pessoas na China. Existem alguns órgãos de comunicação social, por exemplo, se estivermos a falar de uma CNN, aliás, como aconteceu, não é? Em que acabaram por ter de abandonar alguns jornalistas que estavam a trabalhar para os órgãos de comunicação social australianos e norte-americanos, por exemplo. Para eles, ou seja, o escrutínio que possa ser feito, e de certeza que é feito, mas depois a radicalização de algumas atitudes por parte das autoridades acaba por não acontecer por exemplo, com os jornais de língua portuguesa, porque existem aqui 3, tem pouca expressão em termos de audiência, não é? E nós somos a única agência, de facto, a trabalhar aqui. E isso eles eu acho sinceramente que eles não atribuem muita importância porque não existe muito impacto na população deles, porque até porque eles não têm acesso, não leem normalmente o português e, portanto, eu acho que é mais isso. Martim. Afonso. Eles querem ler tudo muito. O Afonso, um outro aluno, estava aqui a fazer uma pergunta que é a seguinte: o leitor, o consumidor de notícias em Macau é diferente do consumidor de notícias em Portugal? Os assuntos que gostam de ler são diferentes? Isto é, a matéria que mais lhes agrada ler é diferente daquilo que leem em Portugal ou não? Eu tenho muita dificuldade para responder a isso, porque eu, como trabalho para uma agência de notícias, o meu consumidor primeiro, naturalmente, são os próprios jornalistas, não é? Nós escrevemos para os jornalistas, nós fazemos vídeos para a televisão, fazemos áudios para as rádios e fazemos textos para os jornais, rádios e televisão, não é? É claro que vai entrando algumas coisas diretas, não é? Nos próprios sites, como tu sabes, mas eu não tenho esse feedback do leitor em si, nós não somos muito confrontados, não é? E nós, quando escrevemos, por exemplo, ou fazemos um vídeo, ou seja o que for, fazemos sobretudo para Portugal. Portanto, isso é o mesmo tipo de, sabemos normalmente que tipo de assuntos é que nós, por exemplo, em Portugal, normalmente são que se entende que sejam mais relevantes por parte dos mídias em Portugal, tem a ver naturalmente com questões relacionadas com atentados à liberdade de expressão, até porque estamos a falar no território que foi português, não é? E que tem uma matriz jurídica, digamos constitucional, entre aspas, que é uma mini-constituição que existe aqui, portuguesa, e portanto tudo o que atenta à liberdade de expressão, tudo o que atenta à justiça e direitos, tudo o que tem a ver com a segurança nacional, que de certa forma são muitos dos preconceitos que existem também em relação à China, com ou sem razão naturalmente, mas que, e depois tem a ver com a vida, o dia-a-dia da comunidade portuguesa, não é? Esses são assuntos cá, é o que eu digo, naturalmente que o leitor de cá não será, sem ter dados para estar a afirmar isto, não é? Dados científicos, dados estatísticos para isso, claro. Mas da sensibilidade que eu vejo naturalmente, o leitor não é o mesmo que esteja em Portugal, não é? Existem alguns assuntos que eu vejo isso nos jornais, por exemplo,
a questão política, por exemplo, em Portugal é uma coisa que entra pouco, entra muito aquilo que depois tem impacto na vida das pessoas que seja relacionado com algo cá, não é? Estamos a falar, por exemplo, se a partir de agora, e agora, ainda há pouco, ainda na semana passada, escrevi uma coisa que tem a ver com uma app que foi lançada, que inicialmente é uma app que é para rastrear todos os passos que as pessoas dão a todo momento, ou seja, para se entrar num restaurante. Em Macau? Sim, um QR Code, etc, etc. Inicialmente vai ter que se colocar um QR Code e isso vai-te dar o trajeto que tu estás a fazer, ou seja, para entrar no autocarro, para ir a qualquer sítio público, vai ser necessário isso. Sendo que isto foi lançado porque era, dizendo, foi vendida assim logo inicialmente, que era voluntária. E a verdade é que eles admitiram que no futuro iria ser exigida a obrigatoriedade de fazer o scan, por exemplo, dos QR Codes de qualquer estabelecimento onde se fosse, na prática significa que vão rastrear todos os passos, não é? Isso naturalmente tem impacto, por exemplo, na vida das pessoas. Claro. E essa privacidade ao mesmo tempo que fica colocada também em causa, etc, etc. Não é? Isto são assuntos naturalmente que aqui dizem muito às pessoas. E os jornais, o que eu vejo é, eles, no que respeita, por exemplo, à Lusa, toda a parte internacional, sobretudo quando eu faço a madrugada, porque há muita coisa daqui, deste fuso horário, naturalmente, que eu vou fazendo, destes países asiáticos, e portanto existe alguma sensibilidade, algum interesse em colocar qualquer coisa que aconteça nos Filipinos, qualquer coisa que aconteça no Japão, na Tailândia, etc. Pela proximidade, basta geográfica neste caso. E depois são o que acontece também em Portugal, que é o dia-a-dia e tudo o que seja. Mas eu vejo de uma forma muito, que é a questão muito prática que eu vejo aqui, é para ter mesmo informação prática sobre algumas coisas. O facto de haver quarentena, não haver quarentena, qual é o hotel, se por acaso funciona em circuito fechado, podem entrar bens ou não podem entrar bens durante a quarentena, etc. Não é? Notícias com utilidade. Não há questão muito ideológica, de discussão depois ideológica, se está correto, não está correto, isso eu não vejo muito, cada vez menos, aliás, nos jornais, e a questão política em si, não. Até porque não existe um historial, pelo menos recente, relacionado com a discussão política em si, de grandes discussões políticas que sejam tomadas por as diferentes partes, por exemplo, a nível parlamentar, porque nós não estamos a falar naturalmente de eleições com sufrágio direto sequer, não é? Exato. Universal, peço desculpa, tem uma parte que é de sufrágio direto e outra que é indireto, e outras são nomeados pelo próprio governo, não é? Se é preciso que sim. Ok, João. Olha, muito obrigado por teres partilhado connosco a tua experiência de viver em Macau. Será naturalmente muito útil para estes alunos. Têm agora como missão fazer... Já agora só uma coisa para os seus alunos, que é, se puderem, tentem fazer, seja o que for, mas fora de portas também. Que isso dá-vos uma amplitude e é um acelerador de competências, é um acelerador da capacidade que eles possam já ter neles. Abre, de facto, mundos e é uma experiência fantástica. Portanto, se eles tiverem a oportunidade de fazerem, por exemplo, Inove, de fazerem os Erasmus, essa história toda, que o façam, e depois a nível de trabalho, também se o puderem fazer, acho que seria fantástico para eles. Esse é o único conselho que eu posso dar com alguma propriedade, sim. Ok. Fica também este conselho para todos vós. O João acha e defende que vocês devem experimentar atividades fora de Portugal, seja no Erasmus, seja no Inove Contacto, seja depois, quando começarem a trabalhar, procurarem também oportunidades fora do país. Isso pode vos dar uma bagagem diferente para aquilo que é o vosso futuro. João, continuação de boa noite aí em Macau. Muito obrigado por esta partilha. Foi um gosto voltar a ver-te. Até breve. Continuação de muito sucesso e, sobretudo, muita saúde. Até breve. Obrigado, Adeus. João. Obrigado.